Oi, segunda série, vamos começar nosso conteúdo do terceiro bimestre. No terceiro bimestre, nós vamos ver a cinética química. Para a gente saber o que é isso e o que a gente vai estudar, vamos fazer uma introdução. A cinética química é o ramo da química que estuda a velocidade das reações e os principais fatores que as influenciam. O conhecimento e estudo sobre esse ramo é muito importante, principalmente para a indústria, mas alguns conceitos podem ser visualizados facilmente no cotidiano. Por exemplo, a formação de rochas calcárias e a queima de um palito de fósforo são reações químicas que acontecem em velocidades diferentes. A primeira demora vários séculos para se concluir, enquanto a segunda, em segundos acontece, né? Mas o que difere a velocidade dessas reações? Por que as rochas demoram milênios e o fósforo é assim, né? Muito rápido. É isso que a gente vai estudar na cinética química. Para isso tudo acontecer, né, para a gente entender direito cinética química, primeiro vamos lembrar o que são as reações químicas, né? Reações químicas podem ser definidas como fenômenos químicos em que a transformação das moléculas das substâncias participantes gerando outra. Esse processo pode ser representado graficamente por meio de uma equação química que possui os seguintes elementos: reagentes, né, o primeiro membro, que aqui na reação mostrada é o carbono e o oxigênio, e os produtos, que aqui é demonstrado pelo CO2, né, o dióxido de carbono, certo? É importante também vocês repararem nessa seta. O que essa seta está indicando? O sentido da reação. Então, os reagentes estão se transformando no produto. Está indicando o sentido da reação. Esse primeiro está virando o segundo. Pode ver isso através da seta. Como forma de facilitar os estudos sobre cinética química, as reações podem ser classificadas de 3 formas, a depender da velocidade em que acontecem. As reações podem ser rápidas quando acontecem ligeiramente, em questões de microsegundos e segundos. Por exemplo, o fósforo, né, que a gente citou, que eu citei, aliás, anteriormente. Quando a gente risca o fósforo na caixa, ele rapidinho acende, né? Moderadas, que demoram minutos ou horas para serem finalizadas, né? Uma reação comum. E lentas, que são aquelas que demoram muito tempo para acontecer, anos ou séculos, que são as rochas sedimentares, né, que eu também citei anteriormente. Agora vamos ver como calcular a velocidade média de uma reação química. Quando estudamos a velocidade de uma reação, estamos interessados em saber a rapidez com que um reagente é consumido, ou seja, sua taxa de consumo, ou com que o produto é formado, sua taxa de formação. Ou seja, as variações das quantidades de reagente ou dos produtos em determinado intervalo de tempo. As quantidades de reagentes e produtos podem ser expressas em massa, volume para gases, número de mol ou concentração em mol por litro, enquanto o tempo pode ser expresso em hora, minuto e segundo. Como a velocidade pode variar ao longo da reação, habitualmente trabalhamos com a velocidade média. A velocidade média é o coeficiente entre a variação das quantidades de reagente ou dos produtos e o intervalo de tempo no qual essa variação ocorreu. Aqui demonstrado em forma de fórmula para vocês, Vm não pode confundir com a velocidade lá de física, certo? Só o tempo embaixo, né? Mas aqui na química vai ser delta de concentração sobre delta de tempo. Lembrando que esse delta significa a variação. E como qualquer variação em exatas, é o final menos o inicial. Então, se a gente vai calcular a velocidade média de uma reação, vai ser a concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso também pode ser demonstrado em forma gráfica. Aqui a gente tem vários tempos de uma mesma reação. Então, no tempo zero, quando a reação vai se iniciar, né, aí está começando, temos a concentração de 1 para H2, 1 para I2 e 0 para o HI. Por que tem 0 para o HI? Porque a reação ainda
não está no tempo 1, né? Então, no tempo 0, ainda não existe nenhum produto. Seria como se você tivesse acabado de misturar antes dos produtos, antes dos reagentes reagirem. Então, ainda não tem produto, por isso é 0. Então, a concentração inicial é 1 do H2, 1 para o I2 e 0 do HI, porque o HI é meu produto. Mesma coisa no final da reação, aqui no tempo 6. No tempo 6, a gente tem concentração 0 para o H2 e para o I2. Por quê? Porque essas duas substâncias são os reagentes. Quando a reação acaba, o que acontece? Nós não temos mais reagentes, o reagente foi totalmente consumido. Por isso, a concentração vai ser total do HI. Então, não vamos ter mais concentração de H2, tá certo? Nem de 2, apenas de HI. Por quê? Porque os reagentes foram todos consumidos e se transformaram totalmente no produto, ok? Aqui, como a gente vai demonstrar isso em forma de gráfico? Aqui no meu eixo Y, para quem não lembra, é o eixo em pé, eu tenho concentração mol por litro. E no meu eixo X eu tenho tempo em segundos. O que foi acontecendo com o meu H2 e com o meu I2? O tempo foi aumentando e a concentração foi diminuindo. Então, aqui está demonstrado pela linha laranja. A concentração dos dois começou em 1. Porém, à medida do tempo, ela foi diminuindo até chegar em 0. Então, essa linha foi decrescendo. Já com o HI foi ao contrário, porque ele é meu produto. Então, o HI, né, começou na concentração 0, no tempo 0, e foi aumentando até chegar na concentração 2. Então, no tempo final, ele está na concentração 2. Por quê? Porque ele é o produto. Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro esse conteúdo para vocês? Numa experiência, a reação de formação de amônia NH3 a partir do N2 e do H2 está ocorrendo com um consumo de 12 mols de nitrogênio N2 a cada 120 segundos. Nesse caso, a velocidade de consumo de hidrogênio H2 é... Bom, eu montei aqui o passo a passo para a gente resolver esse exercício. É só seguir eles nos exercícios de velocidade média, que é sucesso total. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar, escrever, né, nossa equação balanceada. N2 mais 3H2, resultando em 2NH3. Professora, eu não sei balancear, eu não aprendi, eu não sei de jeito nenhum. Ai, meu Deus, volta na aula de revisão ou então na aula de balanceamento, que já teve 2 aulas de balanceamento, então, sucesso. Não tem como a gente seguir com a química agora sem balancear reações, tá, gente? Então, é bem importante mesmo. Depois, a gente vai determinar a velocidade do H2. Por que do H2? Porque foi dele que o exercício pediu, não é mesmo? Mas tem um problema. Ele não deu o número de mols do H2. Então, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro, calcular a velocidade do N2, já que o exercício forneceu dados sobre ele. Sobre quem? Sobre o N2. Falou que tem 12 mols de N2 em 2 minutos de reação. Eu vou calcular mol por minuto, mas se você quiser calcular a velocidade em mol por segundo, você converte minuto para segundo. Como? Multiplicando por 60, né? 2 vezes 60, 120 segundos. Então, a velocidade do N2 é 12, porque é um número de mols, dividido por 2, que é meu tempo em minutos. Então, a velocidade do N2 é 6 mols por minuto. Por que 6? Porque 12 dividido por 2 é 6. No final, basta multiplicar a velocidade encontrada do nitrogênio por 3. Por quê? Porque o hidrogênio tem uma concentração 3 vezes maior. Como eu sei disso? Eu olhei minha proporção estequiométrica na reação. Enquanto eu tenho 1N2, eu tenho 3H2. Então, a velocidade do hidrogênio vai ser 3 vezes maior do que a do nitrogênio. Então, vamos aqui. Velocidade do H2 é igual à velocidade do N2 vezes 3. Eu tenho a velocidade do N2? Tenho, é 6. Então, 6 vezes 3 dá 18 mols por minuto, certinho? Mas tem muita coisa que influencia na reação química. Esses são os fatores, vamos conhecê-los agora. Bom, tem como a gente influenciar na velocidade da reação, através dos fatores que influenciam. A gente vai estudar cada um dos fatores, né, os mais
importantes, digamos assim, os mais notáveis, um por um, para vocês entenderem de uma vez como influencia na velocidade da reação. Então, o primeiro fator que a gente vai estudar é a superfície de contato. Aqui a gente tem a regra básica, né? A regência geral desse fator, que é quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade de reação. Isso é fácil de perceber até no nosso dia a dia. Lembra aqueles comprimidos efervescentes que eu até pedi para vocês fazerem um experimento sobre? Quem fez com um comprimido, o que aconteceu? A reação demorou um pouquinho para acontecer. Agora, quem fez com bicarbonato em pó, na hora que jogou, a reação já aconteceu rapidão. Tanto é que eu falei que ia fazer mais bagunça. Tem uma menina que até sujou a cozinha da mãe dela. Por quê? Porque quanto maior a superfície de contato, né, ali quando o bicarbonato estava em pó, o que acontecia? Tinha mais lugar para reagir, tinha mais lugar para interagir. Já no comprimido efervescente, primeiro ia reagir com a superfície do comprimido, depois o comprimido ia derretendo, então a reação ia demorar um tempo maior para acontecer. Isso é tanto verdade que podia ser a mesma massa do comprimido quanto do pó, ia ser o mesmo solvente, a mesma temperatura, a mesma pressão, mas mesmo assim o pozinho era mais rápido. Isso acontece porque as colisões entre as partículas do reagente acontecem na superfície do sólido. Quanto mais fragmentado está o sólido, maior a quantidade de reagentes em contato, maior o número de colisões, maior a rapidez em que a reação ocorre. Por isso que a gente tem esse enunciado de quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação, certo? Por isso que o suco em saquinho, ele é em pó. Vocês já pararam para pensar? Porque ele é uma coisa rápida, né? Tudo que é vendido pronto é para ser rápido, para ser prático. Então, em pó ele tem uma superfície de contato bem maior do que se fosse em bloco. É importante ressaltar que o aumento da superfície intensificou a rapidez da reação, mas não alterou a quantidade do produto formado, nem sua qualidade. Portanto, o volume do produto final produzido será o mesmo ao final das duas reações, né? Tanto na fragmentada quanto na inteira. O segundo fator que interfere bastante é a temperatura. E seu enunciado é: quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Bom, eu acho que isso é o mais presente ainda no nosso cotidiano, né? Já que muitos acontecimentos podem servir para demonstrar essa relação entre a mudança da rapidez nas reações e a mudança de temperatura. O alimento cozinha mais rapidamente em uma panela de pressão, porque nela a água ferve a uma temperatura maior, o que favorece o cozimento mais rápido. E quando a gente quer conservar alguma coisa, né, uma carne, algum alimento, eles são guardados em refrigeradores ou freezers, que mantêm temperaturas menores que a do ambiente, diminuindo a rapidez das reações responsáveis pela sua decomposição. Ou seja, a gente guarda a baixa temperatura para evitar, para prolongar o tempo de vida daquele alimento, né? Evitar que ele apodreça. Mas por que isso acontece, né? Um aumento da temperatura provoca um aumento da energia cinética média das moléculas. Olha a física chamando lá na energia cinética. Como as moléculas se movimentam mais rapidamente, elas se colidem com maior frequência e com maior energia, o que provoca um aumento na rapidez da reação. Ou seja, se a gente aumenta a temperatura de uma reação, as colisões efetivas são maiores. Vamos pegar uma reação simples. H2 mais O2, hidrogênio mais oxigênio. Se a gente aumentar a temperatura dessa reação, o que acontece? O hidrogênio vai bater com mais força no oxigênio. Por ele bater com mais força, vai aumentar a velocidade, porque vai acontecer de maneira mais rápida. A terceira forma de influenciar a reação é a concentração dos reagentes. Lembrando sempre que os reagentes são aqueles que estão antes da seta e os produtos são aqueles que estão depois da seta. Não podemos esquecer disso jamais em nossas vidas. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Isso também é fácil perceber para quem gosta de um churrasco.
Em um pedaço de carvão em brasa, as moléculas de oxigênio, o O2, presentes no ar, colidem com o carvão. No entanto, apenas 20% das moléculas do ar são de O2. As demais também colidem com o carvão, mas não participam da reação. Nessa situação, o carvão queima lentamente. E aí, o que a gente faz? Fornece mais oxigênio, né? Dá aquela balançada, põe o secador. Se colocarmos esse carvão em brasa em um frasco contendo oxigênio puro, ele se inflamará. Isso se deve ao fato de que, nesse caso, todas as moléculas que se chocam com o carvão são de O2, o que permite concluir que o aumento da concentração de oxigênio, que passou de 20% para 100%, né? Se a gente colocasse o carvão no vidro de O2, provocou um aumento na velocidade da reação, certo? A partir desse fato, a gente conclui o quê? Que a velocidade de uma reação depende também da concentração dos reagentes, pois está relacionada com o número de choque entre as moléculas, certo? E por fim, mas não menos importante, porque eu acho que é um assunto muito, muito importante, catalisador, principalmente para quem quer seguir em rumo de indústria por aí. A gente usa muito. O uso dos catalisadores aumenta a velocidade da reação. Então, sempre que uma reação estiver sob presença do catalisador, ele vai mexer na velocidade da reação, ele vai apressar as coisas, entendeu? Os catalisadores são substâncias capazes de acelerar uma reação sem sofrerem alteração. Isto é, não são consumidos durante a reação. Por exemplo, se a gente colocasse um catalisador numa panela fervendo carne, fervendo milho, sei lá, fervendo milho, vai ficar melhor. Fervendo milho. Se a gente colocasse um catalisador, um milho que ferve em 10 minutos, ele ia ferver em 2 minutos. Mas no final ia ser milho do mesmo jeito, e o catalisador ia estar intacto dentro da panela. O nosso próprio sistema digestório converte os nutrientes, proteína, carboidrato, gordura, em substâncias que podem ser absorvidas e usadas pelas células. Essas transformações ocorreriam com uma velocidade muito menor se não existissem. Ou seja, a nossa digestão que acontece rápido, acontece com o catalisador. Se você acha devagar, sem catalisador, o almoço ia demorar 3 dias para digerir. Essas transformações ocorreriam com uma velocidade tão menor que, se não existissem em nosso organismo, o nosso metabolismo não teria capacidade de se acelerar. Ou seja, as reações do organismo sem serem consumidas nessa reação. Essas substâncias são um tipo de proteína altamente específicas, denominadas enzimas. A enzima chamou quem é a biologia, não vou entrar nisso daí. Os catalisadores, como eles fazem isso, né, para se manter inteiro e mesmo assim acelerar a reação? Eles criam um caminho alternativo que exige menor energia de ativação da reação. Então, eles fazem um caminho alternativo e chegam no mesmo resultado, só que muito mais rápido, certo? Essas reações que acontecem na presença de catalisadores são denominadas catálises. E elas podem ser homogênea ou heterogênea. O nome é bem sugestivo, né, gente? Catálise, catalisador. Não dá nem para confundir na hora da prova. Bom, com essa informação de que toda reação que utiliza catalisador é uma catálise, vamos classificar a catálise em 3. A primeira é a catálise homogênea. Nesse tipo de reação, os reagentes e o catalisador formam um sistema monofásico ou homogêneo, como esse exemplo citado aqui, né? Essa reação, ela tem só uma fase, ou então aqui na figura, né, que é demonstrado. Monofásica, uma fase. Na catálise heterogênea, o que vocês acham que acontece? Nesse tipo de reação, os reagentes e o catalisador formam um sistema com mais de uma fase, como esses exemplos aqui citados. E essa figura aqui também, né? Dá pra gente ver claramente mais de uma fase nessa figura. Bom, e o último tipo de catálise é a autocatálise. Existem algumas reações nas quais um dos produtos formados atua como um catalisador. Nesses casos, dizemos que ocorre uma autocatálise, como esse exemplo citado. Ou seja, os dois reagentes reagiram e formaram 2 produtos ou mais. E esses produtos formados
vão agir como catalisadores na reação. Então, vai acelerar a reação, certo? Bom, vamos fazer um exemplo dos fatores que influenciam na velocidade da reação. A sabedoria popular indica que para cozinhar batatas é indicado cortá-las em pedaços. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, mas algumas inteiras e outras cortadas, verifica-se que a cortada cozinha em maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é um aumento da. Bom, então quer saber por que a batatinha cortada cozinha mais rápido que a batata inteira? Professor, isso é verdade? Sim, gente, é verdade. Você tá com pressa, corta a batata o máximo que você puder, a mandioca, a batata baroa, tudo rapidinho que aí, ó, cortado vai mais rápido. Mas isso acontece o quê? Por causa da pressão? Não, porque se a gente está cozinhando as duas no mesmo ambiente, a pressão das duas é o quê? Igual. Letra B, temperatura? Não, pelo mesmo motivo da letra A. Se elas estão juntas na mesma panela, a temperatura das duas é a mesma. Concentração. É tudo batata, né, gente? É a mesma batata cortada, então a concentração é a mesma. Superfície de contato. O que eu aumentei cortando a batata? O que eu falei lá do pozinho atrás? Eu aumentei minha superfície de contato. A batata, antes que só tinha a superfície dela para reagir, agora ela tem o meio, o lado, tudo para reagir. Então eu aumentei minha superfície de contato. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E a letra E está errada porque é a natureza dos reagentes. Os reagentes aqui seriam a própria batata e água. E as duas são batata reagindo com água, né? Então, realmente é a letra D. Tudo certo. Então é isso, segunda série. Qualquer dúvida é só falar. Até a próxima aula.